Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Eric Almeida, dito isso, o Diniz colocará ele de atacante. Tem chance, hein? Vocês também. De vez em quando ali, segundo tempo. Agora o cara venceu. Tipo, abafa. Ó, agora o cara venceu, o Diniz. Venceu. Com um Com as clássico. pessoas na posição. Venceu Com um os jogadores clássico. na posição. Não tem ninguém exaltando o cara aí. Ninguém exaltando o cara. Mas aí não venceu também Aí vai mas perder também o não é. clássico. Mas aí também não é. Fernando Diniz. Alguém ficaria assustado se fosse empate a partida? Não. Mas foi vitória. Eu sei, cara. Foi vitória. Mas falando de exaltar o Diniz, ninguém Ué, tem que mas exaltar não o tem Diniz. Trabalho tático, técnico, o Ramon foi melhor do que o Diniz. Porra. A gente tá falando aqui. Preciso o gol. falar. A gente falou do gol. Desculpa, mas A gente falou do gol. O Felipe Fluminense Melo, dominou o primeiro Marcelo. tempo inteiro. Ele tem mais talento, obrigado. Deixa aí. O Fluminense dominou o primeiro tempo Mas inteiro. era esperado, né? Dominar. Calma. Era melhor, O né? Diniz, não tem nada pra Mas exaltar aí, o Diniz. você mesmo O Ramon concordou. Dias tem 2 As derrotas em mudanças- 3 jogos brasileiros, cara. As mudanças do Ramon no jogo fizeram o Vasco passar a se impor, a O Fluminense crescer foi no jogo. melhor a maior parte do jogo. Mas, por exemplo, a estratégia inicial do Diniz foi melhor. Óbvio, ele dominou o primeiro Não, tempo ele tem o inteiro. melhor time, né? Sim, melhor fez time. os gols. Mas não, ele tem o melhor time, mas, por Fez os exemplo... gols no Se o primeiro Cleiton tempo. faz um gol, faz Mas, um por gol. exemplo, O Ryan Marcelo faz um gol, você muda de opinião. Não, É, mas não, ele é o cara, segundo. o Fluminense jogou melhor que o Vasco Mas no não primeiro dá, tempo. pô, desculpa, Olha não só, dá pra primeiro ficar tempo, por exemplo. esvaziando quando o cara vence Não. Por e exemplo. trucidando o cara quando o cara perde, pô. Por exemplo, no confronto com o Quando perde é Bahia... por causa dele, quando vence ele não tem participação alguma. Não, ele tem participação. Pelo amor de Deus. Por exemplo, no confronto com o Bahia, ele... Pra mim, o Ceni foi melhor do que o Diniz, tanto no plano inicial como nas substituições. No jogo contra o Vasco, o plano inicial do Fluminense deu super certo. Óbvio. O Vasco queria congestionar o meio campo, o Fluminense conseguiu se sobressair disso e principalmente chegou muito mais à E área. no final do chutou segundo tempo, depois que o Vasco se abriu, era o Fluminense. eu acho que o Diniz foi melhor que o Ramon. Pô, óbvio que foi. Eu não disse que o Ramon foi melhor que ele. Eu falei que na tomada de decisão, Em substituições. Só não pode, por você exemplo... entra em campo... Era uma parada que o nego batia. Ah, não vence. A 13 venceu um clássico grande, importante. Fez um grande trabalho. Escalou a equipe competente de anular o Vasco completamente. Anular não, ter o controle do jogo completamente no primeiro tempo. Sim. Botou o Vasco na roda no primeiro tempo. Não, teve a bola, conseguiu trabalhar o balanço E, ali. mano, tem que ser dado crédito. E não, vai perder amanhã e vai todo mundo vir aqui. Cadê o Cantarelli aí? Ganhou o clássico. Mas é normal, né? Não, Ele é o ganhou o Bahia. clássico. Tinha uma Ganhou o questão clássico, no é por início do causa jogo. dele, pô, óbvio. Tinha uma questão no início do jogo que era quando o Vasco fez pouco isso. Porque o Fluminense conseguiu evitar. Quando o Vasco fazia subia com o Paulo Henrique e passava pro outro lado, tentava acionar o Piton para uma bola ou quem estivesse caindo por ali, e esse jogador que chega pela esquerda de primeira colocava pro meio, o Fluminense não tava conseguindo, tava deixando um buraco ali, tanto que o Cocão teve 2 bolas ali. Isso aconteceu 2 momentos, o Fluminense ajeitou aquilo ali, o Vasco não conseguiu mais ter a mesma superioridade, e aí, dali em diante, saiu o gol e foi o Fluminense que tomou as rédeas do jogo. Dizendo que quando vai pro intervalo com 1-0, né? E aí o Ramon tem que pensar porque tá perdendo, acho que o Ramon volta, faz uma leitura correta, faz 3 mexidas que recolocam o Vasco no jogo. E o Vasco vai lá, cria oportunidade, faz o gol. Eles perdem gol. Tem chance de empatar. Eu acho que, por exemplo... E nessa exposição do Vasco, que tá em cima, conseguindo o Eric, teve chance, o Luan teve chance. Aí, mérito do Fluminense. Sai no contra-ataque, tocando a bola, faz o 2-1. Por exemplo, a gente nessa fase ruim do Fluminense até o jogo contra o Bragantino ali, que já jogou bem, contra o Bahia jogou mal, a gente bate muito na tecla que vários jogadores do Fluminense estavam jogando mal juntos, né, no caso. Então, assim, também. quando, por exemplo, o Marcelo não aprendeu a jogar do dia pra noite. Não, Nem tem o questão Felipe. física. Nem o tem Felipe. tudo isso. Então, assim, por exemplo, a partida que o Martinelli, que o André, que o Felipe, que o Marcelo fizeram, especificamente... Muito boa. Mas eu acho que tem uma influência direta do Diniz nisso. Ah, Por sempre. conta da... Não, Lógico. eu não digo nem por conta da sequência do trabalho, não, porque eu acho que isso aí já tá claro. Sim. Mas eu acho que principalmente por conta do retorno O às ajuste. raízes do meio-campo do Sim, Fluminense. O meio-campo povoado, o meio-campo com quem tem qualidade técnica desde o cabeça de área até o Aí o toque de armador. bola vai fluir. Então, assim, por exemplo, quando acontecem gols como aconteceram daquele... principalmente o primeiro contra o Vasco, eu acho que a gente tem que também
também dar o mérito ao Diniz, porque Tem. Não, era isso que a gente tava criticando no tirando jogo o contra o mérito dele, Bahia, não. né? E outra coisa, você citou bem aí, esses jogadores, até foi o Fábio Marcelidian falou isso na coletiva. Quando O nome dele é você... difícil de falar. o Fábio Marcelidian. Fábio Marcelo. Quando Que tá você... ali. Às vezes quando você tá... César Sampaio. O tal do departamento de saúde dos times aponta para jogadores que estão em algum nível, não é, a questão não é, tô poupando pra preservar uma contusão. Não é isso. Eles até falaram isso lá. Contusão, o cara vai ficar no treino. É pra você tentar garantir o mínimo da performance do jogador. O jogador cansa. Quanto mais cansado ele tiver, mais chance dele não conseguir jogar o máximo que ele pode. Então, assim, no caso do Fluminense, você citou vários jogadores. O Marcelo e o Felipe foram poupados do Você Bahia. tem que dar por uma causa disso. segurada pro cara recuperar energia e poder jogar o máximo que ele pode. Vai ter hora que o Cano, por exemplo, Exato. vai ter que descansar. O Ganso é um cara que às vezes tem que tirar. Calma aí, Ganso. Vem cá, porque pra eu ter você na plenitude, tu tem que encher esse pulmão de novo aí. E ele encher essa- tecnicamente foi muito bem. Não, e Exato. isso acaba prejudicando o time a longo prazo quando você tem várias lesões de jogadores aí- substitutos imediatos. isso né? aí. Você tem, por exemplo, o Douglas Costa tá machucado, voltou agora, mas, por exemplo, esteve um Aí período você vai machucado. dar mais Você minutagem pro titular. sobrecarga pro Arias. Exatamente. Assim como se o John Kennedy tá suspenso 2 jogos, você tem que dar uma sobrecarga pro Cano. E aí, Exato. assim vai. Isso aí. Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!